sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos, sobre a face do vale estavam sequíssimos. E me diz: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me diz: profetiza sobre estes ossos. E lhes diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada um ao seu osso. E olhei, e eis que vieram sobre eles nervos, e cresceram carne, e estendeu pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes ossos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e puseram de pé um exército de grande e extremo. Então me disse o filho do homem: estes ossos são toda a casa de Israel. Amém? Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus por essa palavra. Meus amados, estamos vivendo o ano da conquista. Mas muitas vezes, para conquistar, nós precisamos ver a nossa realidade. O texto em que lemos, o profeta Ezequiel, ele está profetizando do lado de lá da Babilônia. E ele está profetizando para um povo que está morto, para um povo que afastou de Deus, para um povo que seguiu outros deuses, para um povo que adulterou, para um povo que misturou com raças, para um povo que fugiu da presença de Deus, para um povo que estava tão longe de Deus, que Deus abandonou este povo. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus enviou para este povo profetas,
mostrar que a sua força bélica, mostrar que o seu braço era mais forte, não sabendo ele que era o Senhor que estava usando ele para trazer juízo sobre o seu povo. Por que, meus irmãos? Porque em Deuteronômio 28, a Bíblia vai nos dizer, queridos, que o nosso Deus faz uma promessa para o seu povo. Se vocês me obedecerem, se vocês ouvirem a minha voz, se vocês fazerem de mim o único Deus, ó Israel, eu serei seu Deus e tu serás o meu povo. E vou abençoar quem abençoar vocês, mas vou amaldiçoar quem amaldiçoar vocês. Aleluia! A Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus, Ele faz a promessa para aquele povo de enviar chuva no tempo certo. Ele faz a promessa, irmãos, de na hora da colheita, Ele dá colheita em abundância, porque Ele era o Deus que guiava e que cuidava do teu povo. Mas a Bíblia também, ela traz, irmãos, as bênçãos, mas também ela traz as maldições para aquele que não ouve e não obedece à voz do Senhor. Sendo o povo de Deus, aquele povo era avisado. Sendo o povo de Deus, aquele povo, irmãos, era invejado entre as outras nações. Mas o povo fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, transgredindo a lei do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que assim como haveria bênção para aqueles que obedeciam, também havia maldição para quem não obedecia. E quem não obedecia será maldito aonde você entrar. Será maldito no campo, será maldito na cidade. Não haverá chuva, a sua semente não vai produzir. E quando produzir, os inimigos vão vir e vão roubar. A maldição está lançada para aqueles que não desobedeciam à voz do Senhor. Deus guiou o seu povo pelo deserto. Deus fez o seu povo entrar na terra prometida. Deus fez seu povo conquistar a cidade. Mas a partir do momento que conquistaram a cidade, aquele povo, irmãos, cada um começou a viver segundo o seu bel prazer. Cada um seguindo o que estava inclinado no seu coração. Mas a palavra de Deus é fiel para cumprir. Porque Deus levantou profetas, Deus levantou homens cheios de Deus para dizer: se vocês voltar o coração, haverá graça e manifestação de amor para vocês. Mas se vocês não voltar o coração para Deus, o destino é o exílio. Vocês serão levados cativos e viverão lá 70 anos. Mas para aqueles que forem remanescentes fiéis, eu vou trazer de lá e renovar o meu pacto, porque tu és meu povo. Agora, Deus está usando Ezequiel com um propósito. Por quê, irmãos? Porque quando Deus olhava para o seu povo, Ele via, irmãos, não mortos. Ele olhava para o povo, irmãos, e não via nem pele, nem carne. Ele olhava para o povo, e o povo distanciou tanto de Deus, que quando Deus olhava para o seu povo, Deus via o seu povo como ossos sequíssimos. E para exemplificar isso em uma das suas profecias, diz a Bíblia, nós acabamos de ler, que ele pega Ezequiel, irmãos, pelos cabelos. Ele pega Ezequiel pelos cabelos e conduz Ezequiel ao vale de ossos secos. E quando ele coloca Ezequiel no meio do vale, Ezequiel agora começa a andar no meio do vale. E Deus olha para ele e fala: o que vês, Ezequiel? Eu vejo ossos secos. Secos não, Senhor, sequíssimos. Então, Ezequiel, podem esses ossos reviver? É possível que esses ossos ganhem vida?
Ezequiel, de forma humilde, ele olha para Deus e fala: Senhor, tu sabes. Mas no coração de Ezequiel ele está dizendo assim: irmãos, não tem mais jeito, não tem mais esperança. Mas o Senhor sabe disso. O poder está em tuas mãos, a graça está em tuas mãos, o favor está em tuas mãos. Então, Senhor, tu sabes. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus fala e dá uma ordem para Ezequiel: Ezequiel, profetiza sobre esses ossos. Profetiza sobre esses ossos. E aqueles ossos, irmãos, que estavam sequíssimos, agora estava recebendo uma profecia. Aqueles ossos que não tinham pele, nem nervos e nem carne, Ezequiel agora profetiza. Eu profetizo nervos, eu profetizo carne, eu profetizo pele. Agora, irmãos, Ezequiel olhava e não era mais um cemitério de ossos, mas sim um cemitério de cadáveres. Porque quando ele olhava, faltava vida. E quando ele olhava e via que todos estavam mortos, Deus pergunta para ele: Ezequiel, pode esses ossos reviver, Ezequiel? E ele diz: Senhor, tu sabes. Então profetiza, Ezequiel, sobre esses ossos. Profetiza sobre esses ossos. E ele começou: ó Espírito, assopra sobre nós. E quando, irmãos, ele começou a profetizar, um vento, irmãos, começou a vir sobre aquele lugar. E disse que juntou osso com osso. Ei, eu não sei onde estava a perna de um, a cabeça do outro, mas cada membro de cada corpo individual foram se juntando e formando um grande exército. Depois que estavam todos formados, Deus agora, irmãos, envia o vento do Espírito, que vem sobre cada um daqueles corpos que estavam mortos. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que formou-se um grande exército. Aquilo que estava morto agora estava vivo, porque Deus estava dando vida. E a Bíblia, finalizando o texto, ele diz: Ezequiel, esta é a minha casa. Ezequiel, este é o meu povo. Este é o meu exército. Vamos aprender com o texto? Toda vez, irmãos, que nós pecamos, pastor, o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Pecado é desobedecer a lei de Deus. Pecado é você ir contra os mandamentos de Deus. Pecado é Deus te dar as diretrizes para caminhar e você desviar o caminho. A Bíblia vai dizer, irmãos, que o pecado, ele mata. O pecado gera morte. Quando Adão e Eva, eles comem do fruto, a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando eles comem, eles têm ali uma morte espiritual. Porque eles começam a ver o que antes eles não viam. A Bíblia diz que quando eles é expulso do jardim, o Adão que antes trabalhava e não suava, ele agora tinha que suar para trabalhar. Do suor do seu rosto, você vai comer. A Bíblia vai dizer, irmãos, que o pecado entrou no homem. A fadiga, o cansaço, a enfermidade veio como consequência desse pecado. Sabe por que você tem ansiedade? Sabe por que você tem preocupação? Porque a enfermidade que está sobre o seu corpo, chamada pecado, ela trouxe morte para o nosso corpo, irmãos.
Mas Deus, Ele nos fez uma promessa, que naquele dia que Ele chamar a sua igreja, Ele vai nos dar um corpo glorificado. Ele vai nos dar um corpo transformado. Um corpo onde nós não vamos mais sentir dor. Um corpo onde nós não vamos precisar mais de remédio. Um corpo onde nós vamos ter a oportunidade de subir as mansões celestiais. Aleluia! Revelando, irmãos, aquilo que o Senhor falou conosco através do apóstolo Paulo. Aquilo que é mortal se transformará em imortal. Aquilo que é corruptível se transformará em incorruptível. Aí, irmãos, nós vamos poder vê-lo como Ele é, face a face, porque Ele vai nos dar um corpo de glória. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que o pecado, ele não só nos afasta de Deus, mas mata a nossa relação espiritual. E a Bíblia vai escrever dizendo que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. A casa de Israel estava enferma. A casa de Israel pereceu. A casa de Israel morreu. Virou ossos sequíssimos. Deus envia, através da voz do profeta, uma profecia para trazer vida para aquele povo. Aleluia! 70 anos depois de cativo, aquele povo volta para a sua cidade. É interessante, irmãos, que cartas de reis que não conheciam Deus foram feitas para liberar o povo para voltar, cumprindo a promessa. Mas trazendo para nós o Antigo Testamento é a sombra do Novo. Quando nós olhamos para essa história, nós vemos a igreja de Deus. Uma igreja viva, uma igreja incontaminável, uma igreja cheia de graça e de verdade. Se você faz parte dessa igreja, você luta contra o pecado todos os dias. Se você faz parte dessa igreja, você sacrifica a sua carne para buscar a presença do Senhor. Se você faz parte dessa igreja, você vive de milagre em milagre. Se você faz parte dessa igreja, há uma esperança sendo gerada no seu coração e você tem só uma convicção: se Jesus voltar, eu vou ao céu. Se Jesus voltar,
E para entrar lá, irmãos, nós temos que ser lavados pelo sangue de Jesus. Pastor Estevam, o senhor vai fazer uma cachoeira aqui para nós entrar debaixo e ser lavados? Não! Este sangue foi vertido na cruz do Calvário há mais de 2000 anos. E é pela fé, se você crer, levantar suas mãos e entregar ao Senhor, você vai sentir este sangue lavando, purificando, renovando, te dando algo que você precisa para você ter um 2025 totalmente diferente. É o ano da conquista. Mas a primeira conquista que eu e você precisa ter é ter de volta um relacionamento com o Senhor. E relacionar com o Senhor, irmãos, precisamos voltar. Precisamos dar meia volta. Precisamos arrepender dos nossos pecados e ter uma vida transformada. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que o mesmo Espírito que soprou sobre aqueles ossos sequíssimos, o mesmo Espírito que depois que aqueles ossos teve nervos, teve pele, teve carne, teve pele, este Espírito está aqui nesta noite. Pastor Estevam, eu sinto que eu estou morto. Este Espírito vai soprar trazendo vida. Pastor Estevam, eu sinto que eu estou perdido. Este Espírito vai soprar te dando direção. Aleluia.